Já alguma vez sentiu que, por mais que se esforce, os seus músculos parecem estar a despedir-se? Que subir umas escadas ou carregar os sacos das compras do Pingo Doce já não é o que era? É uma realidade frustrante, esta sensação de que o nosso corpo nos está a falhar, de que estamos a perder a força e a independência que tanto valorizamos. Durante décadas, disseram-nos que a solução era simples: ovos ao pequeno almoço, um bife ao almoço. Que a proteína animal era a rainha indiscutível para manter a massa muscular, sobretudo depois dos 60. Mas e se eu lhe dissesse que essa é apenas metade da história? E se existisse uma fonte de proteína vegetal, humilde e muitas vezes esquecida na nossa despensa, que não só iguala como, em certas condições, pode até superar os ovos na tarefa de construir e manter os seus músculos fortes e saudáveis? É uma afirmação ousada, eu sei. Mas a ciência começa a revelar segredos surpreendentes. Neste vídeo, vamos desvendar que proteína é esta, como funciona e que outros alimentos e hábitos simples pode adotar para recuperar a sua vitalidade. Fique comigo até o fim, porque a última dica que tenho para si pode mudar completamente a forma como encara a sua alimentação e o seu bem-estar. Ora bem, vamos então ao que interessa. O segredo de que falo, este tesouro nutricional, são as lentilhas. Sim, as simples e modestas lentilhas. Talvez esteja a pensar: lentilhas? Mas isso não é comida de sustento, algo que se come numa sopa para encher? Como é que algo tão banal pode competir com o poder de um ovo? A resposta está na ciência da biologia muscular, mas explicada de uma forma muito simples. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, e especialmente com menos atividade, alguns tijolos começam a soltar-se e a cair. Este processo chama-se sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Para reconstruir essa parede, não basta colocar os tijolos de volta. Precisa de cimento forte para os fixar. No nosso corpo, os tijolos são os aminoácidos, e o cimento é um aminoácido em particular, chamado leucina. A leucina é o verdadeiro mestre de obras da construção muscular. É ela que dá o sinal ao corpo para começar o processo de reparação e crescimento. E aqui é que as coisas ficam interessantes. Um ovo grande cozido tem cerca de 6 gramas de proteína e aproximadamente 0,5 gramas de leucina. É um bom valor, sem dúvida. Mas agora veja isto. Uma chávena de lentilhas cozidas, que tem perto de 230 gramas, oferece uns impressionantes 18 gramas de proteína e cerca de 1,3 gramas de leucina. São mais do dobro da proteína e mais do dobro do gatilho para construir músculo. A matemática é clara, mas a quantidade não é tudo. A qualidade também importa. Os céticos dirão que a proteína vegetal é incompleta. E é verdade que a maioria das fontes vegetais, isoladamente, não tem todos os aminoácidos essenciais nas proporções ideais, ao contrário dos ovos ou da carne. No entanto, o nosso corpo é muito mais inteligente do que pensamos. Ele não precisa de todos os aminoácidos numa única refeição. Ele tem uma espécie de reserva, uma piscina de aminoácidos, e vai buscando o que precisa ao longo do dia. Além disso, a solução é incrivelmente simples e faz parte da nossa tradição culinária portuguesa. Combinar. Quando come lentilhas com um pouco de arroz, por exemplo, está faz a criar uma proteína completa, tão ou mais eficaz do que a de origem animal. A nossa sopa da pedra, os nossos guisados de feijão com arroz, são exemplos perfeitos de sabedoria popular que a ciência agora confirma. Mas os benefícios das lentilhas não acabam na leucina. Ao contrário dos ovos, as lentilhas não têm colesterol e são muito pobres em gordura saturada, o que é excelente para a saúde do nosso coração. E trazem um bônus incrível: a fibra. Aquela chávena de lentilhas tem cerca de 15 gramas de fibra. Isto é quase metade da dose diária recomendada. A fibra é fundamental para a saúde digestiva, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando os picos de energia seguidos de quebras, e contribui para uma sensação de saciedade, o que ajuda a manter um peso saudável. Pense nisto: ao escolher as lentilhas,
não está apenas a dar aos seus músculos os melhores tijolos e o melhor cimento. Está também a cuidar do seu coração, dos seus intestinos e a equilibrar a sua energia. Para as incorporar na sua rotina, não precisa de fazer mudanças radicais. Comece por fazer uma sopa de lentilhas 1 ou 2 vezes por semana. Adicione um punhado delas a uma salada para a tornar mais rica e saciante. Pode até fazer um delicioso estufado de lentilhas com legumes, temperado com um bom azeite e louro. Outra ideia fantástica é fazer hambúrgueres de lentilhas. São fáceis de preparar, pode congelá-los e ter sempre uma refeição rápida e saudável à mão. O importante é começar a ver este alimento não como um parente pobre da carne, mas como um verdadeiro superalimento para os seus músculos. A transição não tem de ser abrupta. Pode começar por substituir 1 ou 2 refeições de carne por semana por uma refeição à base de lentilhas. O seu corpo e a sua carteira agradecem. Agora que desvendamos o poder das lentilhas, é importante perceber que a construção de um corpo forte e resiliente depois dos 60 é como a construção de uma casa robusta. Não basta ter os melhores tijolos. Precisamos de uma fundação sólida e de outros materiais de qualidade. Um desses materiais essenciais é outro grão que tem vindo a ganhar popularidade, mas que muitos ainda olham com desconfiança: a quinoa. A quinoa é fascinante porque, ao contrário da maioria dos alimentos vegetais, é uma fonte de proteína completa. Isto significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir. Voltando à nossa analogia da parede, se as lentilhas são os tijolos ricos em leucina, a quinoa é um material de construção versátil, que fornece todos os outros tipos de tijolos necessários, garantindo que não falta nada para a obra. Uma chávena de quinoa cozida oferece cerca de 8 gramas de proteína de alta qualidade, além de ser rica em magnésio, um mineral vital para a função muscular e nervosa. Muitas vezes, cãibras e dores musculares podem estar associadas a uma deficiência de magnésio, e a quinoa é uma forma deliciosa de o obter. A sua versatilidade é a sua grande vantagem. Pode usá-la como substituto do arroz, adicioná-la às sopas para lhes dar mais corpo, ou fazer uma salada fria de quinoa com legumes frescos, grão de bico e um fio de azeite. É leve, de fácil digestão, e adapta-se a pratos doces e salgados. Outro pilar fundamental, e este é um segredo que os nossos avós já conheciam bem, é a combinação inteligente de leguminosas. Pense no nosso feijão frade com atum e cebola, ou no grão de bico que juntamos ao bacalhau. O grão de bico é outra estrela no mundo das proteínas vegetais. É ligeiramente menos rico em proteína do que as lentilhas, mas a sua combinação de proteína e fibra de digestão lenta ajuda a manter a energia estável por mais tempo. Isto é crucial, porque para construir músculo não basta comer proteína. É preciso ter energia para se mover. Sem movimento, a proteína não tem para onde ir. A combinação de grão de bico com cereais integrais, como pão de mistura ou broa de milho, cria novamente aquele perfil de proteína completa de que falávamos. Uma pasta de grão, o hummus, servida com palitos de cenoura ou eipo, é um lanche fantástico, rico em proteína e nutrientes, que o vai manter saciado e energizado durante a tarde, evitando que recorra a bolachas ou doces. E agora, um hábito que não é um alimento, mas que multiplica o efeito de tudo o que come: o tempo da refeição. A ciência mostra que os nossos músculos são como esponjas, especialmente receptivos a nutrientes logo após o exercício. Não estou a falar de ir ao ginásio levantar pesos pesados. Falo da sua caminhada diária, de 1 hora a tratar do jardim ou até de uma sessão de limpezas mais vigorosa em casa. Nos 30 a 60 minutos após essa atividade, o seu corpo está desesperado por reparar as microfissuras que o esforço criou nos músculos, tornando-os mais fortes. É a chamada janela anabólica. Se nesse período consumir uma refeição ou um lanche rico em proteína, como um iogurte grego com um punhado de nozes, uma pequena taça de lentilhas ou até um batido de fruta com uma colher de proteína em pó de ervilha, está a dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa, no momento em que ele mais precisa. É como chamar o empreiteiro para a obra exatamente quando os materiais chegam.
a eficiência da reconstrução muscular dispara. Não precisa de ser algo complicado. Tenha sempre à mão uns tremoços, um dos nossos petiscos mais tradicionais e uma fonte fabulosa de proteína vegetal. São práticos, baratos e perfeitos para comer depois da sua caminhada matinal enquanto lê o jornal. Pequenos ajustes como este no seu dia a dia têm um impacto gigantesco a longo prazo. Falamos de alimentos poderosos e do momento certo para os consumir, mas há um elemento final, muitas vezes esquecido, que une tudo isto: a hidratação. A água é, talvez, o nutriente mais subestimado na nossa saúde muscular. Pense nos seus músculos como uvas. Quando estão bem hidratados, são firmes, cheios e funcionam na perfeição. Quando desidratados, tornam-se como passas, enrugados, fracos e propensos a lesões e cãibras. A proteína, por mais maravilhosa que seja, precisa de água para ser transportada e utilizada pelas células musculares. Além disso, os processos químicos que transformam a proteína em músculo requerem um ambiente aquoso. Se estiver desidratado, todo esse processo torna-se lento e ineficiente. É como tentar misturar cimento com muito pouca água. O resultado será uma pasta fraca e quebradiça. Muitas pessoas mais velhas tendem a beber menos água, seja porque o mecanismo da sede já não é tão apurado ou por receio de terem de se levantar mais vezes durante a noite. Mas isto é um erro grave. A solução não é beber 1 litro de água de uma só vez, mas sim ir bebendo pequenos golos ao longo do dia. Tenha sempre uma garrafa de água ou um copo por perto. Uma boa dica é beber um copo de água assim que acorda para reidratar o corpo após a noite, e outro antes de cada refeição. Sopas, como a nossa tão amada canja ou a sopa de legumes, também são uma excelente forma de se hidratar enquanto ingere nutrientes. Chás de ervas sem açúcar, como o de camomila ou cidreira, também contam. Lembre-se, se a sua urina estiver com uma cor amarelo escura, é um sinal claro de que precisa de beber mais água. Apontar para uma urina de cor amarelo claro é um bom objetivo. Agora, para recapitular de uma forma diferente, imagine que está a construir um futuro mais forte para si mesmo. A sua fundação é a água, que mantém tudo a funcionar. Os seus tijolos principais são as lentilhas e o grão de bico, cheios de proteína e leucina. Para garantir que não há falhas, adiciona materiais versáteis como a quinoa e combinações inteligentes, como o feijão com arroz, assegurando que tem todos os tipos de tijolos necessários. E o grande segredo do mestre de obras é aplicar o cimento, ou seja, a sua refeição rica em proteína, logo após o trabalho, a sua atividade física, para uma construção mais rápida e sólida. É um plano simples, baseado em alimentos que conhecemos e amamos e que não exige dietas complicadas ou ingredientes caros. É sobre regressar ao básico e usar a sabedoria da natureza a nosso favor. E agora, a dica final que lhe prometi. Está relacionada com a absorção. Podemos comer a melhor proteína do mundo, mas se o nosso corpo não a conseguir absorver devidamente, de pouco adianta. Um dos maiores aliados da absorção de nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína, é a vitamina C. Quando combina os seus pratos de lentilhas ou grão de bico com alimentos ricos em vitamina C, como pimentos vermelhos, brócolos, salsa picada ou simplesmente umas gotas de sumo de limão espremidas por cima no final, está a criar uma sinergia poderosa. A vitamina C não só ajuda na absorção do ferro presente nestas leguminosas, combatendo o cansaço, como também participa na produção de colagênio, essencial para a saúde das articulações que suportam os seus músculos. É um toque final simples que transforma uma refeição boa numa refeição excepcional para o seu corpo. Lembre-se, cada pequena mudança que faz é um investimento na sua independência, na sua energia e na sua alegria de viver. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Comece devagar, com uma mudança de cada vez. Esta semana, experimente fazer uma sopa de lentilhas. Na próxima, adicione quinoa à sua salada. Pequenos passos levam a grandes vitórias. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu prato preferido com feijão ou lentilhas? Deixe um comentário abaixo.
vamos partilhar receitas e ideias. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos com dicas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, nunca é tarde para ficar mais forte. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.